A Rússia foi suspensa esta segunda-feira da participação em Jogos Olímpicos e Mundiais de Atletismo por um período de 4 anos. A decisão foi tomada pela Comissão Executiva da Agência Mundial Antidopagem. É impossível estarmos diariamente bem. Por vezes há necessidade, não é uma questão de doping. As pessoas às vezes levam isto para um caminho complicado, mas não é. Às vezes uma ajuda num dia mau é o suficiente porque não somos de ferro. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou o João Valadão. Eu sou o Josie. E esta semana é muito especial para o nosso podcast, dado que comemoramos um ano de existência. É verdade. Foi já há um ano, a 11 de dezembro, que lançámos o nosso primeiro episódio sobre o sentido da vida. Josie, achas que passado um ano os nossos ouvintes encontraram algum sentido sobre a sua vida? Eu acho que é improvável, uma vez que não há nenhum. Eu pelo menos não encontrei assim nada de especial, mas a gente vai construindo o nosso sentido. Não é? Uma boa resposta. E tu? Vou subscrever o que disseste. Ok. Tal é a complexidade do tema. Exato. Começamos logo por aí. Exato. E bem, chegamos então hoje ao nosso 20º episódio. Acho que não estamos mal, contamos com 7 convidados este ano e em 2024 serão mais certamente. Pronto, vamos esperar que sim. Vamos ver. Sim. Então, hoje estamos cá nós dois e vamos falar do doping, da sua história e das implicações que esta prática tem no rendimento desportivo, na verdade desportiva e na forma como encaramos e vivemos o desporto. Josie, vamos então à nossa resenha histórica, até porque faz tempo que já não fazemos uma. E porque, como vamos ver, e ao contrário do que possamos pensar, o doping não começou no século XX. Pois não, eu sei que os nossos ouvintes estão ansiosos por nos ouvir mergulhar nesses meandros sombrios da história. Explica-me, Josie, em que contexto surgiu o doping? Bom, há que esclarecer alguns pontos antes de entrarmos na história do doping propriamente dita, com a definição do doping e com uma gênese da prática desportiva. Mas há uma definição oficial do doping? Sim, segundo a definição da Agência Mundial Antidoping, que é uma agência independente criada pelo Comitê Olímpico Internacional e que diz que no artigo 1º que o doping é a violação de uma ou mais violações do Código Antidoping. Ou seja, é relativamente vago, não é? É bastante vago. Pronto, o doping é aquilo que viola o antidoping, no fundo, o código. Essas violações consistem essencialmente na toma ilegal, ou, portanto, dissimulada, por parte dos atletas de substâncias que lhes incutem uma vantagem competitiva, teoricamente, sobre os demais concorrentes que, teoricamente, não estão dopados. Ora, para se chegar a um código oficial vinculativo e que implica, claro, testagem, porque senão não faz sentido ter um código antidoping, não é? Está pressuposta uma longa e recorrente história de utilização de técnicas dopantes por parte dos participantes em atividades mais ou menos desportivas, de modo a ter essa vantagem dita anormal sobre os outros. E digo mais ou menos desportivas porque o doping tem outras dimensões mais latas, não é? De que falaremos mais à frente. E aqui em termos de etimologia, qual é a origem da palavra doping? Sabemos de onde vem? Bom, não se tem a certeza absoluta, mas a palavra doping por vezes é atribuída à palavra holandesa DOP, com 2 O's, eu não sei se é assim que se diz, que seria assim uma espécie de mixórdia viscosa que continha ópio e que aliás era a droga preferida dos antigos gregos. E depois também no dialeto Kafir existia a palavra dop, só com O, que basicamente era outra mixórdia de ervas e plantas destinadas a celebrações religiosas, que tinham neste caso um efeito teoricamente psicoativo. Mas ela é pela primeira vez utilizada em inglês em 1889 para descrever a prática de dopar os cavalos com uma mistela de narcóticos que é para eles suportarem melhor a dor e para terem uma performance melhor.
Sim, é verdade, os animais também são alvo de doping. E já o eram na Roma Antiga. Sempre que há dinheiro envolvido, que há alguma coisa a ganhar, nem que seja o estatuto, mas o estatuto normalmente vem associado ao dinheiro, há esse incentivo, não é? Para ir para lá do que é as regras. E isso acontecia até nas corridas de cavalo, claro. Mas é só em 1897 que surge registada a palavra doping num documento oficial, precisamente para descrever a prática que levou à primeira desclassificação de um atleta por uso de drogas. Isso foi quando Choppy Warburton foi apanhado a oferecer a um ciclista uma mistura estimulante. Exato. Ou seja, o doping, como qualquer questão relacionada com drogas, é volátil e complexa. Mas vamos desenvolver isso melhor adiante. Vamos primeiro ao desporto, porque este nem sempre foi praticado como o entendemos hoje. Podemos dizer que não era profissional? Não só não era profissional, mas também tinha um âmbito muito mais lúdico, como veremos adiante. É só no século XIX que o desporto começa a tornar-se profissional e a profissionalizar-se, no fundo. Até aí o desporto estava muito ligado precisamente às celebrações culturais, religiosas, a feriados e a esse tipo de coisa. Mas e os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Não os podemos considerar profissionais? Bom, os Jogos Olímpicos da Antiguidade, como sabemos, eles realizavam-se de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia, na Grécia. E, contudo, os gregos não faziam essa distinção entre o que era um atleta profissional e amador que nós fazemos hoje. Até porque, se calhar, o profissional e o amador era relativo, considerando que eles tinham escravos, não é? Bom, mas ainda assim, muitos atletas treinavam, de facto, regularmente para se prepararem para essas provas, não é? Não haviam só os Jogos Olímpicos, haviam outras provas na Antiguidade. Se bem que nem sempre o faziam, claro, a tempo inteiro. E eram capazes até de empregar treinadores, muitas vezes pago até pelas próprias sociedades, o Estado, que de alguma forma financiavam esses encargos. Eles seguiam também dietas específicas e algumas até eram bem peculiares, como vamos ver mais à frente. Estes atletas competiam por um prémio que era geralmente relativamente chorudo e que se refletia na forma de bens materiais, como metais preciosos ou até gado. Mas também acontecia terem como prémio mulheres. Sim. Portanto, era o espírito da época. Refeições ou até pensões vitalícias, ou pelo menos alimentação garantida enquanto vivessem. Ou seja, eram muito apelativas práticas que permitissem estar em condições de ser competitivo o suficiente para ganhar e ter acesso precisamente a esses prémios. Ou seja, eles não eram profissionais nos moldes em que entendemos o termo hoje, mas podiam ter uma vida bem mais folgada e confortável em função da sua performance. Certo. Mas já nessa altura existia a prática de doping? Havia substâncias proibidas? Sim, já havia prática de doping. Há relatos até de que de casos específicos que nós hoje trataríamos como sendo doping, mas na altura eles não considerariam que fosse relativamente problemático. Naturalmente não existia medicamentos e drogas com o grau de elaboração ou sofisticação e de padronização que existem hoje em dia, nem seringas, não é? Pelo que os atletas recorriam a coisas bem mais básicas, mas nem por isso menos criativas e improváveis. Tais como? Uma das primeiras substâncias para melhorar o desempenho a ser experimentada foi a testosterona. Obviamente que na antiguidade não tinham conhecimentos aprofundados do funcionamento hormonal, nem do que hoje chamamos endocrinologia. Mas, empiricamente, não é? Eles tinham identificado as propriedades desta hormona, examinando o comportamento dos animais após a castração. Mas isto não significa que eles, de facto, conseguissem ter ganhos a partir da prática que iam fazer, que eu já digo qual é. Por isso, já estás a adivinhar o que é que vai acontecer, não é, João? Não me vais dizer que comiam testículos. Exatamente, comiam testículos. Sabemos que comiam os testículos de boi, de touro ou até de bode, precisamente nessa tentativa de capturar a essência da potência do bestiário e transferi-la para si, não é? Podemos imaginar os atletas da maratona e do pancáthlon, ou pancadaria, como eu gosto de dizer, com uma dieta que era fortificada em testículo de boi. Diz-me lá que isso não é extremamente másculo. Muito másculo. E só para ter uma noção, Arteu de Capadócia, que foi um médico grego no século I d.C., afirmou: porque é o sêmen, quando possesso de vitalidade,
que nos faz sermos homens, bem preparados nos membros, sonantes, espirituosos, fortes no pensamento e na ação. Mas se algum homem é continente na sua emissão de sêmen, ele é audacioso, audaz e forte como as bestas. Pois isso é provado dos atletas que são continentes. O sêmen vital, então, contribui para a saúde, força, coragem e geração. Muito elucidativo, não achas? Bastante. E para além destas iguarias genitais, a que mais coisas recorriam? Bom, estes atletas da antiguidade helénica eram recrutados pelas várias cidades-estados, não é, da Grécia. E eles procuravam não só a glória, mas também os tais referidos prémios. Há por isso que ter em mente que o objetivo, na maioria das vezes, era aumentar a força ou aumentar a resistência, não é? Para conseguir ter um bom desempenho dependendo da modalidade que estava. Um tátil, um pancátrio, uma maratona, por aí fora. Por isso, eram utilizadas coisas diversas. Corações de animais, dietas de carne, não é? Praticamente dietas carnívoras, o que não era algo muito típico da dieta grega na altura. Mas também não podemos esquecer de outras coisas, e sobretudo outras duas coisas. O ópio, e que obviamente tinham de facto aí um impacto desportivo forte na performance, não é? Porque podemos imaginar os esportes de combate, como o pancátrio, em que se estás dopado com ópio, não é? Que é um narcótico, tu vais sentir, um opiáceo, vais sentir menos dor com as pancadas que vais levar. Portanto, isso te vai tornar-te mais resistente. E depois também haviam os cocktails de bebidas alcoólicas e muitas vezes misturados até com cogumelos alucinogénicos, não é? Carregados de psilocibina e mescalina, que são substâncias que estão presentes em alguns cogumelos que têm essas propriedades alucinogénicas e que são capazes também de alterar de alguma forma as capacidades atléticas e psicológicas. Ou seja, uma dieta carnívora provavelmente não tinha grande diferença. Comer coração de animais não, também. Comer testículos bem também não, porque a testosterona não é metabolizada desta forma. Mas o ópio e outras substâncias psicoativas, sim, tinham essa capacidade. Portanto, parece que se chegava a preparar até, nessa altura, um determinado pão especial que continha sementes de papoila do ópio no seu interior, específico para os atletas. Isso teria certamente alguma eficácia. Mas depois há os placebos mais ou menos surpreendentes e cómicos. Por exemplo, dizia-se até que Galeno chegava a prescrever os cascos traseiros de burros abissínios, moídos, fervidos em óleo e aromatizados com rosa mosqueta e pétalas de rosa, como um potenciador da performance. Portanto, este Galeno que era um treinador romano. Sim, muito bom, muito bom. Não sei se recomendarias a dieta hoje em dia aos nossos ouvintes que sejam atletas ou que estejam a pensar em aumentar a sua performance desportiva. Olha, se calhar passava nos testes. Se calhar, certamente passava. Ok. Bom, e algumas alternativas não só por vezes acabavam até por prejudicar o rendimento dos atletas, como eram prejudiciais também à saúde. Como nos atesta o já falado Galeno de Pérgamo, que foi o tal remédio romano do século II, que condenava estas práticas e achava que os atletas acabam por arruinar o seu próprio corpo na tentativa de ir procurar estes ganhos que lhes dessem vantagem. Uma opinião que se pode considerar bastante atual. Mas quão comum era essa prática do doping e quais eram as suas consequências? Bom, sabemos hoje, através de vários achados arqueológicos, que esta era uma prática bastante comum entre atletas e treinadores. E, a nível local, por vezes, até apreciada e inclusivamente encorajada. Havia inclusive pessoas dedicadas à produção de certo tipo de drogas, como aquelas derivadas das mandrágoras. Contudo, as consequências para quem praticava... A mandrágora é basicamente uma planta que é possível extrair de lá uma substância com propriedades que podem ser analgésicas e psicoativas. Certo. E que até tem um formato, a raiz tem um formato... E que é relativamente tóxica também. Sim, e a raiz assemelha-se... Pode-se assemelhar a uma forma humana, não é? Sim, faz lembrar aquela... Foi o que eles utilizaram no Labirinto do Fauno, que é a planta que está debaixo da cama. É assim, algo assustador. Até nos filmes de Harry Potter eles fazem uma cena animada disso, não é? Que as mandrágoras gritam. Pois é. Embora a violação das regras olímpicas tenha sido tratada com severidade nos jogos antigos, o uso propriamente do doping ou das drogas ou de outras substâncias que nós consideraríamos de doping para melhorar o desempenho não eram consideradas batota. E, portanto, nem era provável
que qualquer cultura da história antiga tenha tentado sequer impedir o doping. Ou seja, para participar nas Olimpíadas, os atletas, os pais e os treinadores faziam um juramento em como se comprometiam em não pecar contra os jogos, mas isto era em termos de batota e não em termos de substâncias consumidas para aumentar a performance. É quase como se fosse dieta. Pelo menos é esta a expressão que eu tenho. Já ouvi versões portanto, que contestam com esta, que dizem que o doping era mal visto, mas eu creio que eles estão errados, porque a generalidade da bibliografia refere o contrário, que havia despreocupação face a isso, havia despreocupação face ao doping nessa altura, mas não face à batota. Interessante. E a batota manifestava-se muitas vezes sob a forma de suborno a outros atletas, árbitros e organizadores. Por volta de 388 a.C., o escritor Pausanias escreveu sobre um lutador de boxe olímpico que subornou 3 dos seus adversários para perderem. E na 192ª Olimpíada, em 12 a.C., Damónico de Elis, pai de um atleta jovem e promissor, terá subornado o pai do oponente para garantir a vitória do seu filho na luta livre, sendo que ambos acabaram multados. Outro caso famoso é o de Calipe de Atenas, atleta do pentatlo na 112ª Olimpíada, que terá subornado os seus adversários, foi apanhado e isso levou a uma contenda tal que o oráculo de Delfos declarou que Atenas não teria direito a oráculos até que a multa pela transgressão fosse paga. Mas há até relatos de castigos mais severos, como penas de morte para atletas batuteiros. Os Jogos Olímpicos conheceram então o seu fim em 395 d.C. pela mão do imperador Teodósio I, que na altura afirmou que os Jogos eram um viveiro de batutice, afrontas à dignidade humana e doping. Ou seja, desde os tempos ancestrais que há sempre alguém a tentar passar à frente dos demais. Se o Teodósio fosse imperador nos dias de hoje, fechava isto tudo. E por falar em Império Romano e em atividades proibidas pelos cristãos, os gladiadores recorriam a uma dieta praticamente vegetariana, muito rica em cereais e algumas leguminosas, como as lentilhas. Ingeriam também alucinogénios e estimulantes, como a estricnina. Sim, a estricnina. O que é a estricnina? Bom, a estricnina é uma substância relativamente bastante tóxica, na verdade, extraída de uma planta chamada Nux vomita, que é muito utilizada como veneno de rato, mas em quantidades muito baixas. Parece que tem uma certa tonificante muscular, em que parece que ficam os músculos mais rijos, não é? Então, nesta altura já havia esse conhecimento da estricnina e era utilizada para evitar a fadiga e lesões, e para melhorar a intensidade das suas lutas. E nessa altura, também os condutores daqueles carros que faziam aquelas competições, como é que é o nome? À volta portanto, de uma arena, com os cavalos. Quadrilhas, não é? Talvez seja. Eles davam doping aos cavalos, com substâncias como o hidromel e com outros narcóticos como o ópio, mas também lhe davam a experimentar outras mistelas que eram destinadas aos homens e que já referimos atrás. Certo. É engraçado que referiste que os gladiadores recorriam a uma dieta praticamente vegetariana, o que é o oposto do que os gregos faziam, que recorriam a uma dieta praticamente carnívora. Enfim. Ainda hoje em dia ninguém se entende acerca da nutrição, praticamente. É verdade. É verdade. Esperemos que a Cândida não ouça isto. Tem que se ter a noção que as perspectivas do tempo em relação à batota e ao doping eram muito distintas do que são as nossas contemporâneas. Bom, mas o que se sabe sobre este período é que, tal como hoje, os conselhos e práticas médicas e nutricionais eram essenciais para a preparação e consequente desempenho dos atletas. É, certamente que sim. Mas é muito mais à frente, já no século XIX, que há uma mudança de paradigma na prática desportiva. E é nessa altura que o doping toma outro relevo. O que é que nos podes dizer sobre esse período? Everton, in striped shorts, kick off at Goodison Park against Liverpool, a second division club. Everton soon force a corner, and their left winger, Eglinton, takes it. But nothing comes of it, for the Reds quickly shape their own offensive. Sim, é verdade. É no século XIX que o desporto, especialmente em Inglaterra, tal como o conhecemos hoje, toma forma. Isto porque é nesta altura que a prática desportiva surge como uma carreira paga e não unicamente como um hobby. Como vimos, o desporto como uma via para a fama ou riqueza não é algo novo, mas há aqui uma mudança para a profissionalização e o estabelecimento de uma nova cultura desportiva.
Tanto é que não é por acaso que os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna surgem em 1896. Mas que razões estão por trás desse novo paradigma e porquê Inglaterra? Bem, não é difícil de adivinhar. O porquê de Inglaterra deve-se à industrialização e às mudanças demográficas decorrentes dela. Dá-se os êxitos rurais e a uma urbanização da sociedade e, aqui muito importante, o ritmo de vida das pessoas muda e passa a estar altamente estruturado. Ou seja, enquanto antes tinhas o tempo de trabalho e de lazer, portanto, estruturados de forma mais volátil, aqui passam a estar claramente diferenciados. E o que é que isto origina? Uma indústria do lazer. É neste contexto que surgem os clubes desportivos. Ok. E estes clubes do século XIX começam a promover então a prática desportiva, é isso? Sim, uns numa perspectiva mais recreativa e outros já com uma intenção competitiva. E é nesta onda competitiva, onde se procuravam os melhores jogadores e se nacionalizam as competições, que começam a aparecer a harmonização das regras desportivas e o surgimento das primeiras entidades reguladoras. Isto, portanto, quando eu digo nacionalização das competições, harmonização das regras, é porque tu tinhas clubes de futebol em Inglaterra, onde numa cidade se jogavam com determinadas regras e noutra cidade com outras regras. Certo, portanto, certo, as coisas não apareceram assim do nada, não é? Claro. E é neste período também que aparecem as ligas, as taças e afins, não é? Exato. É nesta altura, mais precisamente em 1871, que surge a Football Association Challenge Cup, ou a Taça de Inglaterra, título pela qual é conhecida em Portugal. Em anos mais tarde surge a English Football League, a mais antiga competição em atividade do mundo e que foi a principal competição inglesa até 1992. Interessante. Mas em que é que isso impacta, na realidade, na prática do doping? Bem, há aqui uma associação que podemos falar logo e que vem em linha com o que já falámos, que é o desejo intrínseco do ser humano de superar o próximo, fruto da sede de riqueza e poder. Mas há uma outra nuance e que é o ímpeto comercial. O capitalismo, portanto. Trocado por miúdos, sim. Isto porque os clubes e os empresários da altura viram uma oportunidade para fomentar e lucrar com o entretenimento de massas que o desporto oferecia. Ou seja, para além das receitas de publicidade, estes clubes suscitaram um sentimento de pertença nas vilas e cidades onde existiam e moviam milhares de adeptos. Isto levou ao surgimento de rivalidades e à procura dos melhores jogadores por cada equipa. E é aqui que surge o jogador profissional, particularmente no futebol e no ciclismo. Sim, e também nessa altura que começa a haver grandes avanços na ciência e é também a partir desse período que temos um crescente na prática do doping, presumo. Sim. O primeiro grande caso documentado de doping do século XIX foi o do ciclista Arthur Linton, que morreu em 1896, uma morte controversa, e vários comentadores na altura atribuíram-lhe a morte ao doping. Isto porque o seu treinador tinha a fama de dar aos seus ciclistas uma bebida para lhes melhorar a prestação. Na verdade, sabe-se que não foi nada disso. Arthur Linton morreu de febre tifoide. Mesmo assim, o escândalo estava lá. Pois. E a cocaína também foi uma droga muito usada nessa altura, não é? Sim, porque nesta altura a cocaína tornou-se muito disponível e diz-se que era popular entre os ciclistas de longas distâncias. No virar do século XIX para o início do século XX, ainda não se conheciam as propriedades aditivas da cocaína e pensava-se que curavam algumas doenças, das quais, na verdade, era geradora. Interessante. Uma coisa é certa, sabia-se empiricamente os efeitos nos níveis de energia e endurance que a cocaína trazia, daí ser usada, não é? Como sendo altamente estimulante. Sim. E também há ainda uma outra dimensão, que é muitas vezes atletas juntavam à cocaína a heroína, que também foi majormente desenvolvida nesta altura, não é? Podia ser o ópio, mas também a heroína, e que faziam o que se chamava de speedball, que lhes permitia não só reduzir a dor, como aumentar o nível de energia. Claro que isso trazia uma série de riscos e de possível e quase certa dependência por parte desses atletas se recorressem a essas substâncias de forma a continuar. E o antidoping também acompanha este crescimento do uso de drogas, não é? Podemos dizer que as intenções estavam lá, se bem que a eficácia e verdadeira dedicação a essa causa antidoping estavam muito aquém do desejado.
Bom, sim, pois é nessa altura que começa-se a ter essas intenções, mas primeiro que houvesse um código antidoping e que se implementasse testagem, ainda demorou bastante tempo. Estamos a falar dos anos 60, 70 para começar a haver testes que de alguma forma fossem minimamente eficazes e vontade para de facto testar os atletas. Não é? Mas há bocado estávamos a falar de casos de doping, né? Os primeiros casos assim conhecidos. Queres falar de algum específico? Sim, ainda nesta altura podemos mencionar o maratonista americano Thomas Hicks, que nos Jogos Olímpicos de 1904, ou seja, isto terá sido talvez a terceira edição, terá recebido uma mistura de brandy, cafeína e 2 claras de ovo cruas. Portanto, aqui a especificidade de 2 claras misturadas com a estricnina. Isto aparentemente com o desconhecimento do atleta. No dia da maratona a temperatura era alta e por 2 vezes Hicks quis parar, mas mesmo assim os seus managers deram-lhe a poção. Hicks venceu a corrida, mas provavelmente não por causa da estricnina. Hicks não foi desclassificado e terá até sido aclamado. É de realçar também que outro atleta da mesma maratona foi desclassificado por apanhar uma boleia automóvel. Ou seja, a mentalidade nesta altura ainda se aproximava muito daquilo que era a mentalidade da antiguidade. Esta ideia de que a batota é imoral, mas fazer coisas que possam potenciar a performance atlética não era propriamente extraordinariamente preocupante. Este Thomas Hicks foi inclusivamente, como tu disseste, aclamado por ter conseguido vencer e sabia-se que ele tinha tomado esta substância. Bom, depois disto temos uma sessão de Olimpíadas, não é? E de atletas que são mais ou menos apanhados, não necessariamente apanhados, mas que se sabe que tomaram uma série de substâncias, normalmente sempre substâncias de 2 classes, e que ainda hoje são consideradas doping. Estimulantes, não é? Como falamos há pouco da cocaína, e narcóticos, como falamos há pouco da heroína e do ópio e por aí fora. Muito bem. E então, há os Jogos Olímpicos, com uma interrupção de uma Olimpíada que não houve na Primeira Guerra Mundial. E depois vamos até à Olimpíada de 1936. E o que aconteceu nessa Olimpíada de 1936? Bom, que, aliás, foi realizada em Berlim, na Alemanha nazi, não é? Exatamente. E Hitler e a Alemanha nazi, que estava, portanto, o Hitler estava no poder desde 1933, creio, não é? Organizaram esta Olimpíada. E sabemos qual era a perspectiva dos nazis acerca da raça e da supremacia da raça ariana. Então, não há propriamente registros nem testes positivos antidoping que eu tenha encontrado nesta Olimpíada, mas sabe-se várias coisas curiosas. Sabe-se, por exemplo, que a grande maioria das medalhas foi ganha por quem? Por atletas alemães. Sabe-se também que nesta altura as anfetaminas, outro tipo de estimulante, sobretudo a pervitina, estava a começar a ser utilizada por soldados alemães, estava a começar a ser testada, há quem diga que no próprio Hitler. Okay? Isto significa que muito provavelmente havia todo o incentivo para os atletas alemães estarem completamente dopados em estimulantes, nomeadamente em anfetaminas. Aliás, podemos, só vendo aqui a contagem das medalhas, a Alemanha ganhou 38 medalhas de ouro e os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, ganharam 24. E se formos ver o total de medalhas, a Alemanha ficou em primeiro com 101 medalhas, seguida dos Estados Unidos com 56. Exato. Também é verdade que a Alemanha tinha mais atletas, mas não o suficiente que justificasse esse desnível de medalhas. Depois, podemos ver, de encontrar no YouTube, podem pesquisar, que é muito interessante, Hitler twerking at 1936 Olympics, e vão encontrar um vídeo em que vêem o Hitler todo drogado, provavelmente em anfetaminas, assim a balancear-se para trás e para a frente na cadeira, a ver os Jogos Olímpicos. Imaginemos os atletas o que é que estavam a consumir. E depois há ainda uma coisa que não está registado, mas que eu desconfio que pode ser verdade, que é, se calhar, nesta altura já começaram a utilizar testosterona sintética. Ou seja, testosterona sintética, ou seja, os primeiros esteroides.
são desenvolvidos em 1935, ou seja, antes da Olimpíada, por cientistas alemães. Se calhar existe a possibilidade de alguns destes atletas já terem utilizado esta substância para aumentarem a sua performance desportiva. O que é certo é que mais tarde, e é verdade que não houve 2 Olimpíadas, elas só regressam em 1948, se não estou em erro. Ou seja, de facto, só em 1948 é que voltam as Olimpíadas. As de 1940 e as de 1944 são canceladas. Em 1948 e depois em 1952 começam a surgir ainda outros atletas que surgem meios mutantes. E vamos perceber como é que esta substância que cria mutantes acaba por mudar a história do desporto e como ainda hoje tem toda a influência não só no desporto como na cultura popular e na cultura dos ginásios. Mas isso vai ficar para o segundo episódio. Sim, o episódio em que vamos discutir também outras questões de antidoping, que já vamos ver aqui o teaser para os nossos ouvintes. Mas antes de fecharmos, queres dizer mais alguma coisa? Sim, portanto, esses assuntos que vamos tratar, entre eles vamos falar, portanto, da dualidade de critérios entre aquilo que é doping e não é doping, as zonas cinzentas, o argumento à volta dos defensores. Portanto, há pessoas que defendem que o doping é legítimo e vamos ver também contraposições a esse argumento. Vamos ver os principais casos de doping assim mais conhecidos. Vamos falar das principais substâncias proibidas e quais são as suas influências, qual é a sua influência no desempenho e na performance desportiva dos atletas. Vamos falar também de qual é o incentivo e da parte comercial portanto, do desporto e como é que essa parte comercial influencia depois o uso dessas substâncias por parte dos atletas. Vamos falar da fiabilidade dos testes e vamos falar da disparidade na testagem entre desportos e entre países e questões políticas à volta disto também. Portanto, não percam o próximo episódio. Porque nós também não! Prometemos que não vai ser maçudo, apesar desta listagem extensa. Será certamente mais filosófico. Exatamente. Portanto, vai ser um debate interessante. E concluir, como sempre, apelando ao doping. aos nossos ouvintes para nos seguirem no Instagram e nas plataformas que usam para ouvir o podcast e lá nos darem uma votação amiga. Nós voltamos em breve com então agora o Natal e tal, mas vai ser gravado. Vai. E voltamos em breve então para a conclusão deste tema. Até lá, votos de boas festas e um grande abraço. Grande abraço.